Olá, sou Celso Miranda, sou jornalista, eu participo do mundo do motociclismo, inclusive estando na Confederação Brasileira de Motociclismo falando de mobilidade. E estou aqui ao lado do meu parceiro de entidade, mas para falar de algo que tem talvez um alcance muito maior, que é para falar de ações sociais. Plauto Covery está aqui, não só como membro da Confederação Brasileira de Motociclismo, mas também como criador do Meu Trenó é Diferente, uma ação importantíssima para a gente, não só este ano, nessa época do ano, mas no ano inteiro e daqui para muito tempo. Plauto, muito prazer de estar falando com você sobre a criação desse instituto e desse movimento. Me fala um pouco como é que você teve a ideia do Meu Trenó é Diferente. Um prazer e uma honra estar contigo aqui, Celso. Em 2019, eu tive a oportunidade de ser convidado pela BMW para ser embaixador. Eles criaram um programa de embaixadores e eu fui um deles. E eu percebi, no chegar da época do Natal, que talvez fosse uma boa oportunidade para devolver para o cosmo essas coisas boas que a gente costuma receber. Eu sempre tive uma coisa muito forte com o Natal e com crianças, e vendo aquelas big trails enormes com os baús que formam quase que uma árvore de Natal ali atrás, eu tive a ideia do Meu Trenó é Diferente, que começou como um passeio motociclístico com o objetivo de arrecadar cestas básicas, brinquedos e material escolar, e se transformou numa ONG, que é o Instituto Trenó hoje, que nos possibilita, além do Meu Trenó é Diferente, fazer uma série de outras iniciativas, sempre em prol de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Pronto, é bem legal isso que você conta pra gente, mas eu queria voltar nessa gênese, no jeito que isso começou, porque isso tem a ver com a gente que anda de moto. Claro. Né? O jeito que a gente está sempre em comunidade, trocando ideia, é uma necessidade, parece que do motociclista, né? Principalmente aquele que usa a motocicleta num final de semana para fazer uma viagem, se encontrar com os amigos. Você acha que esse contexto tornou a ideia de juntar as pessoas para fazer o bem no Natal mais fácil? É exatamente isso. Eu até costumo dizer que o Instituto Trenó hoje é uma plataforma que usa o motociclismo como ferramenta para fazer isso tudo que a gente tenta fazer pela criança e pelo adolescente em necessidade. O motociclismo realmente tem essa coisa da cooperação, da camaradagem, do olhar pelo próximo, e eu acho que isso tudo a gente conseguiu sintetizar e transformar numa grande ferramenta de ações sociais. É uma época, não vou dizer que é fácil, mas as pessoas estão todas meio que imbuídas nesse sentido, né? De ter uma aproximação e de presentear uns aos outros. É uma época que traz uma sensibilidade, uma sensibilização nas pessoas. É o fim do ano, é o fim do ciclo, né? E os ciclos, com o passar dos anos, eles tendem a ser cada vez melhores para a gente que tem oportunidades, enfim, que trabalha, que se esforça, que se empenha. Então, no final do ano, a gente está fazendo aquele balanço positivo sempre, e vem essa coisa sensível do Natal, que favorece a nossa autodoação, a doação, seja lá qual ela for. Ela ficou uma coisa mais aflorada para todo mundo na época do Natal. Uhum. Você acha que o motociclista tem isso mais forte? E por que seria isso? Por que você acha que a gente tem isso? Cara, eu entendo que esse é um dos pilares do motociclismo. Talvez a motocicleta ela te deixa muito mais próximo de tudo que está ao teu redor, né? Se você está no trânsito, se você está viajando, está na estrada, está no campo, no off-road, você está mais integrado. Então você tem mais oportunidades. E a moto ela traz um interesse, ela desperta um interesse nas pessoas, as pessoas vêm nos procurar, principalmente quando você está com aquela moto gigante, indo fazer uma viagem e tal, sempre vem um pai com uma criança, enfim, sempre vem alguém te abordar, conversar, e aí você começa a perceber das necessidades, dos desejos, dos interesses de cada um, e a gente sempre conversa com um, conversa com o outro. Eu acho que vai se criando uma atmosfera de fazer o bem.
E é interessante ser na época do Natal, mas com o tempo você percebeu que não só Natal é importante, né? Exatamente, existe uma necessidade contínua, e as possibilidades são muitas. Então, baseado nessa coisa das necessidades versus possibilidades, a gente começou a criar novas iniciativas, novos eventos, novos projetos. Do Meu Trenó é Diferente, através do Instituto Trenó, e a gente consegue, tem conseguido fazer realizações o ano inteiro. Você falou importante, né? A gente começa com a ação. Você chama os amigos, vão dar presente no final de ano. Passa o tempo, você percebe que, poxa, primeiro ano, muitos presentes, muitas cestas de Natal, cesta básica, e você no outro ano vamos aumentar isso. E aí quando é que você percebeu que dava para fazer um instituto disso? A gente vai conhecendo um, conhecendo o outro, são diferentes pessoas que vêm de diferentes mercados e realidades, e aí vem uma sugestão aqui, uma sugestão ali, uma necessidade que você percebeu, fala com um, fala com o outro, na hora que você percebe, você só falta formalizar a mesma coisa, porque ela já está acontecendo. E essa formalização ela é muito necessária, porque tem uma série de ferramentas do Estado e das empresas, das entidades, que elas só estão disponíveis para associações, fundações, institutos. Então é daí que surgiu a formalização do Instituto Trenó, que realmente tem aberto muitas portas para a gente. Você sabe que aí tem um ponto muito interessante, que é o fato de você falar da sociedade organizada, né? Estamos falando de Estado, estamos falando do reconhecimento de grandes empresas. Nós aqui, eu abri falando de uma entidade reconhecida, Exato, né? E exato. que já tem tanto tempo, uma confederação brasileira. 75 anos. 75 anos. Então, assim, a sociedade organizada, ela tem que se juntar e se perceber para fazer com que os esforços cheguem a quem tem necessidade, a quem a gente percebe. O que você viu de necessidade? Porque, assim, eu quero fazer com que as pessoas percebam que isso tem a ver com a tua sensibilidade. Você perceber não só que você pode juntar pessoas, mas que você pode ajudar pessoas. E do outro lado, o que te motivou? O que você estava vendo que dava para juntar essa turma toda, a nossa turma, para ajudar essas pessoas? Eu, como grande parte dos brasileiros, era muito descrente com relação a ONGs, a recursos públicos, a essa temática que é muito controversa e mal explicada. Vem de origem católica também, todos aqueles tabus relacionados a dinheiro, remuneração, essa coisa toda. Mas nesse ambiente de conversa com um, conhece outro, eu tive a oportunidade de debater esses temas com algumas pessoas, e eu pude perceber que o governo não tem braços e não é função do governo atuar em todas as frentes onde existe uma necessidade da sociedade. O governo, através dos impostos e de diversas outras coisas, ele forma um grande fundo de caixa que é destinado para tudo isso, e é aí que entram as ONGs. As ONGs são ferramentas de apoio ao governo que transfere o recurso para que essas ONGs realizem alguma coisa que é função do Estado, mas que o Estado não é capaz de atuar. E eu vou mais além. O recurso público, ele está disponível. Ele está disponível para o filântropo, para o honesto e para o desonesto. Então tem uma série de formas de você acessar e administrar o recurso público. E se você é uma pessoa que tem boa intenção, que está disposto, que tem esse interesse, você tomar a frente de uma iniciativa e tomar esse recurso público é também uma forma de impedir que o desonesto o use. O que você acabou de explicar é fundamental para a gente passar nessa mensagem. Por quê? A gente está falando de um governo, né, que representa todos nós, para cada setor, para cada lugar, para cada um tem um interesse, que percebem necessidades. Quanto mais gente participar dessas ONGs, não precisa nem abrir uma ONG, mas você saber que existe uma e você participar, o que significa?
fica muito mais difícil fazer qualquer coisa errada dentro disso, porque todos vamos participar da distribuição de um recurso que no fundo é nosso, né, Paulo? Exatamente. E onde tem gente bem intencionada, o mal intencionado não chega. Você tocou num ponto importante, que é essa coisa da participação das pessoas. Esse é um dos problemas que a gente tem hoje. É sempre muito pouco braço para muita ideia, para muita iniciativa. Então, queria deixar aqui as portas do Instituto Trenó abertas para todo mundo que queira conhecer, queira ajudar. Toda ajuda é de fundamental importância para a gente. E eu não estou falando só de doação, estou falando de doação de tempo, de doação de trabalho. Isso é uma coisa que a gente tem precisado muito, tem sido muito fundamental para a gente nos últimos tempos. E não precisa ser motociclista. Não precisa ser motociclista. Quem quiser participar, quem tiver alguma... Cara, quer dar uma ligada para a gente? Vamos trocar uma ideia, chama a gente nas redes sociais, vem conhecer. Às vezes você pode ajudar muito e não descobriu ainda. Pois é, e o legal de estarmos, né, sob o guarda-chuva da Confederação Brasileira de Motociclismo é que a gente tem esse monte de gente parecida, né, porque tem esse amor pela moto e que vai entender de imediato essa tua mensagem do trenó e da árvore de Natal. Exatamente. Mas nós temos o outro lado. Quem são as entidades que você beneficia? Porque eu imagino que no começo, como é que você fez? Você foi levando na porta da casa das pessoas, você foi em alguma instituição? Conta pra gente como é que é o outro lado, as entidades que hoje você atende. Eu fui pegando as coisas que me motivam, que me tocam. Primeiro o motociclismo, depois o Natal, depois a criança. Então o Instituto Trenó ele trabalha em prol de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Como que a gente faz isso? Apoiando o trabalho de outras entidades que recebem crianças que são tiradas da família pela justiça. A condição do orfanato ela mudou muito lá de trás para o que é hoje. Hoje em dia a gente tem criança que é filha de drogadicto, que foi tirada da família por conta de violência, enfim, tem uma mazela muito mais dolorida do que o simples abandono. Vou deixar esse simples bem entre aspas aqui, porque o abandono é uma violência muito grave contra uma criança. Então o nosso objetivo é dar suporte para essas casas que também têm poucos braços. Então a gente entende que fazendo uma ação aqui, que a gente arrecada alimentos, uma ação ali que a gente arrecada material escolar, a gente está tirando um pouco de peso das costas dessas pessoas que estão lá nas casas, para que elas deem mais atenção, mais carinho para essas crianças que são o nosso futuro. Tem a ver com logística, então, o que nós fazemos no Instituto Trenó? Tem bastante a ver com logística. A gente está sempre muito atento a uma série de possibilidades e aí a gente eu vou mais além. Eu costumo dizer que o Instituto Trenó ele cria pontes. Ele cria ponte entre uma possibilidade que você tem com uma necessidade que uma casa tem, e assim a gente vai construindo uma série de benfeitorias, a gente vai tentando facilitar a vida dessas crianças que já começou difícil, né? A gente falou de brinquedo, de alimentos. Como é que faz? Me conta mais ou menos como é que é uma ação, por exemplo, essa próxima ação que a gente vai fazer. Meu Trenó é diferente, é uma ação de arrecadação de doações. A gente pede cestas básicas, brinquedos e material escolar. Essa doação ela pode ser levada no dia do evento e ela pode ser feita antecipadamente através da inscrição no site da Simpla. Ali você vai fazer uma doação em dinheiro para o Instituto Trenó. Essa doação ela é contabilizada em forma de alimentos, mas ela permanece em caixa para que ela nos ajude nas nossas ações eventuais, como, por exemplo, a arrecadação do ingresso solidário dos grandes shows que tem por aí. Às vezes as pessoas não têm muita percepção, mas quando você vai fazer uma arrecadação de um show de 5.000 pessoas, que vai dar 5 toneladas de alimento,
nós estamos falando de 5.000 saquinhos de 1 quilo entregues aleatoriamente. Então a gente precisa de ajudante, a gente precisa de carregador, a gente precisa de carrinho, a gente precisa de, eventualmente a gente precisa de empilhadeira, precisa de caminhão, e isso tudo custa. Não é toda vez que a gente consegue um parceiro para emprestar o caminhão, que a gente consegue a quantidade de voluntário que a gente precisa. Então a nossa forma de multiplicar esse recurso que a gente recebe nos eventos que a gente promove é essa. A gente mantém esse recurso em caixa para que a gente consiga arrecadar cada vez mais e alimentar essas instituições que a gente apoia. Atrás de cada doação tem uma pessoa e precisa ter uma Exatamente. pessoa, não só para doar, mas para fazer alguma coisa, para ter uma atividade, inclusive. Exatamente. Essa coisa da maximização da doação, ela é muito maior do que a gente consegue explicar. Como, por exemplo, ano passado, 2023, a gente teve uma arrecadação equivalente a 4 toneladas de alimentos, que na semana seguinte ao evento, a gente conseguiu fazer uma arrecadação de 20 toneladas. Uau. Usando uma parte desse recurso, que era equivalente a 4 toneladas, a gente pôde arrecadar e entregar 20 toneladas de alimento. E trabalhando dessa maneira, só em 2024, a gente já arrecadou quase 40 toneladas. Então, peraí, nós estamos falando de um projeto, estamos falando, né? Abre o evento falando, essa live ou essa gravação falando do final deste ano. Exato. Mas aí chega agora, final de novembro, começo de dezembro, e já falamos que você, em 2024, já tem tudo isso em trabalho. Ou seja, o que era uma ação só para o Natal virou uma instituição para trabalhar o ano inteiro. Exatamente. Hoje, o Meu Trenó é Diferente, que é o nosso projeto mais conhecido e o que atrai mais pessoas, mais do que um evento de arrecadação, que é o que ele realmente é, e eu preciso frisar muito isso, ele se tornou uma celebração de tudo que a gente conseguiu fazer durante o ano. Uhum. E essa celebração tem a ver com eventos. Isso. Como são esses eventos, além desse do qual a gente está falando, que é o final deste ano, o Natal, quais os outros que você, por exemplo, já fez em 24 que você pretende fazer em 25? A gente está com um segundo projeto grande, que é o Motoca Boa Praça. São encontros esporádicos em diferentes praças da cidade de São Paulo, onde a gente encontra, tem food truck, banda, é uma confraternização entre motociclistas, onde a gente abre esse canal para que as pessoas se conheçam, troquem ideias, nos conheçam, que a gente, através dessa interação, dessa interatividade, a gente consiga dizer tete a tete o que a gente vem desenvolvendo, aonde que a gente vem atuando, para que a gente traga mais voluntários, para que a gente traga mais doações, para que a gente aumente a nossa força dentro dessa causa que é tão necessária. Uma cidade como São Paulo, que tem, a gente até estava conversando antes da gravação, falando sobre agressividade no trânsito e tal, e aí toca um pouco deste outro lado da confederação, que é a parte de mobilidade. As pessoas ficam muito na defensiva, às vezes, e até porque o ambiente do trânsito parece agressivo. Para fazer esse tipo de evento, como é que... Isso é uma dificuldade, né, para fazer esse tipo de evento, Motoca Boa Praça, por exemplo. Cara, é bem complexo. Isso envolve as forças de segurança, envolve prefeitura, envolve CET, envolve associação de morador no bairro. A gente tem que juntar uma série de pontas para que a coisa aconteça dentro do que a lei permite, dentro do que é admissível para os moradores, para a comunidade local. O Meu Trenó é Diferente hoje. É praticamente um ano de trabalho. A gente vai trabalhando dia a dia com patrocinador, com apoiador, com o pessoal que faz a escolta. A gente tem relação com a Polícia do Exército, com a Polícia Rodoviária Federal, com a PM, GCM. E aí a gente vai juntando essas pontas. Cada evento é um evento novo. E é isso, é muito trabalho, é muita dedicação. E muita alegria, muita felicidade. Até porque, Paulo, o que você está colocando para a gente, dentro dessas entidades que participam e que são
exemplos e parte de um governo, Sim. nós temos muito preconceito com tudo que tem a ver com o governo. Nós, eu digo, sociedade. Quando a gente fala de alguma coisa organizada, tem a questão política. Sim. E tem a questão da aparência das forças de segurança que você citou várias vezes. Como é que você faz essa ponte entre o que parece ser uma vítima para o outro lado, que parece ser algoz? Porque eu acho que você tem, como se diz hoje em dia, né, lugar de fala, porque você conhece bem os dois lados. Exatamente. Procurar as forças de segurança para te apoiar nesse tipo de coisa e estar numa comunidade ou num lugar que precisa dessa ajuda, você deve enfrentar muitas barreiras. O que você tem aprendido desse trabalho? As forças de segurança, as polícias, elas são muito mais do que correr atrás do bandido. Uhum. E elas têm sido vítimas de várias injustiças, muitas vezes justificadas, mas a gente precisa desmistificar isso um pouco. Um dos objetivos do Meu Treino é Diferente, do Motoca Boa Praça, é trazer esse convívio, essa conversa, essa convivência entre a população e as forças de segurança. As forças de segurança estão lá para nos apoiar. A nossa causa é mostrar que existe o problema e tentar trazer gente para nos ajudar na nossa missão. E a força de segurança está lá, seja nos ajudando com a escolta, seja nos dando proteção quando a gente faz o encontro aqui na praça, seja trabalhando de várias outras maneiras. Agora, durante esse problema que teve no Rio Grande do Sul, na tragédia, eu trabalho numa empresa de logística e nós fomos acionados por um cliente que precisava mandar 20 toneladas de material de limpeza para o Sul. E a gente sabia que tinha, além do custo altíssimo da logística, a gente sabia que tinha um problema de acesso. O que eu fiz? Eu liguei para os amigos que a gente fez por causa do Meu Treino é Diferente na PRF e no Exército. Primeiramente, eu mobilizei a PRF, eles conseguiram ceder uma carreta para a gente, eles foram, retiraram essas doações e levaram para o Rio Grande do Sul. Uau. Na volta, o cliente me ligou novamente, falando que ele tinha o recurso destinado para o transporte e que se eu conseguisse o transporte novamente, ele ia dedicar aquele recurso para a compra de água. Aí nós acionamos o Exército, que cedeu uma outra carreta e levou essa água que o cliente, que o cliente comprou com o dinheiro que ele usaria para pagar o frete. Então você percebe o uso que a gente faz das forças de segurança? E essa também é uma missão deles. Sim. Isso não é um favor que eles estão fazendo para a sociedade. Isso faz parte da missão deles. Então, tá aí aquilo que a gente falou agora há pouco. A gente tem que entender o funcionamento das instituições para que a gente faça o melhor uso, para que a gente participe da melhor maneira dessa vida em sociedade. Até porque, Plauto, o que você contou para a gente até aqui faz com que a gente comece a perceber o fluxo do dinheiro na nossa economia, né? Você faz uma doação ou você contribui com o seu imposto, ao contribuir com o seu imposto, você mantém o Estado que tem a sua organização toda e que tem que permanecer. Exatamente. E aí as forças e a organização social, as ONGs, você falou de entidade de bairro, estamos falando dos órgãos do governo, as forças de segurança, todos eles coordenados, e olha que interessante, né? Coordenados e sem crachá. Porque na hora de trabalhar, de colocar o alimento numa carreta, dirigir até lá o Rio Grande do Sul, ou quem percebeu que precisava, agora com aquele recurso eu posso comprar água, ninguém mais tem crachá, ninguém mais está coronel, ninguém mais está presidente da ONG, está todo mundo trabalhando para ajudar outras pessoas. Seja atrás das suas mesas, seja em campo, todo mundo tem uma função dentro desse processo. Então, quando a gente aciona essa coisa viva, todo mundo está engajado, está empenhado. Tem muita gente que sai de trás da mesa e vem botar a mão literalmente. E a gente precisa de todo mundo. Se não tiver o cara para assinar lá atrás da mesa também, a carreta não sai. Então, é isso mesmo, é todo mundo junto trabalhando no mesmo objetivo.
E por isso que eu falei da história da gente ser motociclista e a gente já convidar todo mundo para participar. Porque isso tem a ver com um espírito de participação, Exatamente. engajamento, lógico, de empreendedorismo, por que não? Tá? Sim. E de perceber a força de cada um, não só nessa hora, porque o que você falou das entidades que precisam, das pessoas que precisam, cara, somos todos nós que em algum momento vamos precisar. Sim, sim. Cara, a gente precisa de um mundo melhor. Uhum. E como que a gente acredita que a gente constrói isso? Através das nossas crianças. É óbvio, a criança é o nosso futuro. Por essa razão que a gente optou por trabalhar com crianças e adolescentes. Além deles serem o nosso futuro, a gente entende que de todas as populações vulneráveis, eles são a população que tem mais condições de se tornar vetor da nossa missão. Então aquela criança que foi testemunha da nossa entrega, que foi beneficiada pelos nossos esforços, aquilo vai ficar na cabeça dela. E aí quando ela se transforma num adulto, quando ela consegue uma possibilidade, ela vai lembrar daquilo e vai replicar isso, fazendo uma avalanche reversa para o bem. Você falou de bens, a gente falou de voluntariado, a gente falou de trabalho conjunto, a gente falou de ajudar os necessitados, de tirar crachá, a gente falou de gente. Sim. Mas a gente falou de uma coisa que é fundamental para todos nós conseguirmos entender o trabalho do Meu Trenó é Diferente, e talvez de todo mundo que esteja dentro dessa onda, que é amor. Exatamente. Eu acho que quando você falou de trabalhar com criança, trabalhar com jovem, esses atos todos são atos de amor que, mais do que ficar na memória, vão ficar no coração. E aí você percebe que essas pessoas que são tocadas por isso, é isso que é a força motivadora, né? Você perceber que você tem uma importância para a comunidade, você é da comunidade, você é importante para ela, e um jeito de você conseguir e continuar acreditando na sociedade é perceber que ela pode compartilhar amor, né? Exatamente. Isso aí que você falou é uma coisa muito importante. Isso é o combustível para a gente continuar acreditando na sociedade. A gente precisa continuar acreditando na humanidade, no semelhante, no irmão. Cara, a cada entrega que a gente faz, o que a gente recebe lá na hora que a gente faz essa entrega, só a gente sabe. É uma troca, né, de energia. Opa, é o tipo de coisa que não está à venda. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, isso não está à venda. Só metendo a mão na massa, indo lá para frente, fazer a entrega, que você vai poder entender e sentir o que é essa volta do amor, essa remuneração do amor. Que é imediata, né? É imediata. Isso, cara, tem que viver. E fazer isso o ano inteiro, a gente falou dos eventos do Motoca, estamos falando de Natal, isso do dia a dia, como é que você mantém essa chama acesa, Paulo? É isso, essa coisa ela vem indo e vindo, e as pessoas, pô, qual que é o próximo? O que tem pra gente fazer aí? Pô, como é que tá isso? Olha, pô, me ajuda aqui, esse mês não foi tão legal. Esse é o combustível, as coisas vão acontecendo, e aí, à medida que você vai fazendo, você percebe que aquilo tem um valor muito maior do que você imaginava, e aquilo se torna imprescindível para você mesmo. Uhum. Você tem alguma memória de alguma atitude, de alguma ação que te tocou de algum jeito especial? Cara, São tantas, né? Mas na hora que chega, por exemplo, essa semana eu fui fazer uma entrega de alimento no Lar Tia Edna, que é uma das nossas casas mais queridas aqui na Vila Mariana, e tinha umas crianças muito pequenas lá, as crianças de 4, 5 anos. Nossa. Na hora que eu cheguei com o carro e essas crianças vieram querendo ajudar, e aí eu abri os sacos, ao invés de porque, a gente junta as coisas em sacolas de 15, 20 quilos. Uau. E aí você pega e me dá um pacotinho de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e coloca na mão dessa criança. Essa criança, ela começa a participar, você vê a coisa acontecendo, aquilo ali. Isso é muito legal. Esse é um belo de um combustível, né? Lógico. Cara,
Se você não conseguir ver um futuro legal, você dá um tiro na cabeça. Você tem que ter alguma coisa. O mundo é bom estar aqui. Não é, cara, é muito legal estar nesse mundo que a gente vive. Vamos aproveitar, Lógico, né? lógico. Dentro das entidades que a gente está... E aí você já viu que eu já estou falando na primeira pessoa do plural, né? Mas, cara, isso é a coisa mais legal de todas. Dentro desse trabalho que a gente está fazendo, me cita aí algumas das entidades. Você lembra de cabeça assim? A gente trabalha com mais frequência com Larte a Edna, que é aqui na Vila Mariana. Trabalha com crianças de 3 a 18 anos que são tiradas da família pela justiça. A gente trabalha com a Lalec, que é uma outra casa aqui na Indianópolis, que trabalha com bebês, crianças de 0 a 6 anos, que também são tiradas da família pela justiça, são atendidas lá na Lalec. A gente trabalha com a Casa Ninho, que é uma casa aqui na Aclimação, que recebe crianças com câncer para o tratamento aqui na cidade de São Paulo. A gente trabalha com a Associação APC, que é no Capão Redondo. Eles têm um trabalho para tirar as crianças da criminalidade, do tráfico, através do triatletismo. A pastora Carmelita, que é a coordenadora da Associação APC, ela tem um filho que é triatleta e ele coordena um programa com as crianças dentro da comunidade. Nós estamos falando de algo em torno de 300 crianças. Uau, um belo impacto. E aí a gente vai inventando novos projetos, novas coisas, igual a gente tem um embrião aqui dentro do Instituto, que é o Bota para Rodar. O Bota para Rodar foi uma ideia que a gente teve ao perceber que tem uma série de bicicletas abandonadas nos prédios aqui da cidade de São Paulo. E tem mesmo, viu? Tem muita. E aí a gente percebeu essa necessidade das bicicletas para as crianças treinarem lá na Associação APC. A gente percebeu um problema que eu tive dentro do meu condomínio, que o pessoal estava comprando novas bicicletas e não tinha onde guardar, tinha muita bicicleta abandonada. Nós criamos o Bota para Rodar, que é pegar essas bicicletas que estão sucateadas dentro do condomínio e requalificá-las para o uso de quem precisa. O pessoal da APC precisa muito das bicicletas para o treinamento do triatletismo deles, mas eles também precisam dessa bicicleta para o pai ir trabalhar, para a criança ir para a escola. Enfim, é uma série de necessidades e possibilidades que a gente vai inventando modas diferentes. E a bicicleta é uma mobilidade que não impacta, né, no meio ambiente. Exato. Super amigável com tudo, fácil de usar também, dependendo da pessoa. Mas assim, e tem que rodar, você está certo, Sim. O nome é perfeito, bota para rodar. A gente percebeu que precisava botar aquelas bikes abandonadas para rodar. Então o que a gente faz? A gente pega essas bicicletas do estado que elas estão, entrega para os meninos da APC, que eles recondicionam usando peças de uma em outra, ou usando peças novas que eles mesmos conseguem, ou que a gente consegue, e vamos tirar o que seria lixo, o que seria sucata, o que seria bicicleta velha ocupando o lugar de bicicleta nova, e vamos colocar isso na mão de quem precisa. Vamos botar para rodar. É isso aí. Você falou num outro momento sobre ingresso solidário. Exato. Mas eu queria saber como é que funciona especificamente, porque a gente vê na hora de vender ou de comprar um ingresso, às vezes tem ali a possibilidade de comprar. Como é que vocês fazem a articulação dentro dessa possibilidade? A gente entra em contato com as promotoras de shows, ou elas entram em contato com a gente informando que vai acontecer um show que tem essa modalidade de ingresso, e a gente vai para lá operacionalizar essa arrecadação. Igual eu falei agora há pouco, uma doação de 5 toneladas em um show, nós estamos falando de 5.000 saquinhos de 1 quilo. E a maioria desses saquinhos, eles vêm dentro de uma sacolinha. Sim. Então você precisa receber, retirar isso da sacola, preparar para a entrega, fracionar isso, porque muitas vezes as casas não têm a estrutura para receber doações tão grandes. E olha que interessante, só fazer um parênteses aqui. Para
o promotor do show ter esse ingresso, ele tem que garantir que ele já tem alguém como você para organizar essa recepção de... Exato. de Existe a doação. lei da meia entrada que obriga que o promotor ofereça um número, uma porcentagem dos ingressos para estudantes, enfim, para descontos previstos em lei. Para ele fazer um outro tipo de oferta de desconto, tem que ter uma contrapartida, que é essa doação. E isso é uma coisa que é acompanhada pelo Ministério Público. O Ministério Público fiscaliza. Então não é simplesmente falar que você está fazendo isso. Voltamos a falar da importância da participação popular. Quanto mais gente tiver ligado a isso, mais o Ministério vai ter atenção Exatamente. com esse tipo de atividade e distribuir melhor essas doações. Exatamente, senão a vida vira uma festa, vira uma bagunça e vem aquelas pessoas que não têm a coisa da honestidade tão forte e fazem o que a gente sabe que bem acontece. Até porque isso tem um impacto financeiro, né? Sim, sim. Cara, nós estamos falando aí no ingresso de 30% a 40% de desconto. Uau. Isso é uma ferramenta de venda muito, muito forte. E essa entrega que é prometida, porque uma vez que o promotor do show ele diz que ele está fazendo um recolhimento de ingresso solidário, as pessoas que estão fazendo essa entrega, elas estão fazendo essa entrega com uma intenção. Elas querem que aquilo seja direcionado para quem realmente precisa, para entidades idôneas. Então você precisa do trabalho dessa entidade idônea fazendo esse recolhimento, atestando que o promotor cumpriu com o prometido, que quem recebeu realmente era uma instituição, uma casa que precisa daquilo. É a forma correta da sociedade a funcionar. Por isso que é importante, até nesse papo que a gente está tendo aqui, de alertar as pessoas a prestar mais atenção quando compra ingresso. Exatamente. E o que acontece na cadeia, o que acontece na sequência. Sim. Né? Porque ela contribuiu. Você é responsável. Você topou participar daquela negociação. Você se beneficiou daquele desconto. Tem que cumprir a sua contrapartida, que é levar o alimento. Levar um alimento de boa qualidade, dentro da validade, fazer essa entrega, saber para onde ela está indo. Essa é responsabilidade social, essa é cidadania. E essa palavra, né? Cidadania, participação, responsabilidade. Será que a gente está num momento que as pessoas... pode ser uma percepção errada da minha parte, que as pessoas não estão dando tanto valor para esse tipo de coisa? O que você sente quando você fala do Instituto? E a gente cita tudo isso que a gente está falando. A gente falou de amor, a gente falou de participação, de confiança, enfim. Celso, o que eu mais sinto nesse momento é que eu preciso fazer a minha parte. Eu faço a minha parte e tento inspirar outras pessoas para tentar enxergar essa cadeia toda com o mesmo olhar que eu tenho desenvolvido com o passar do tempo. Foca no que você pode fazer, faça o que você pode fazer bem feito e saiba que isso está sendo observado. A gente falou de amor, né? O amor começa aqui dentro, né? Exato. Se você fizer o teu, não ficar pensando no do mas o cara pode fazer isso, pode acontecer. Cara, como é que você está colocando isso para fora? Exato. Né? Eu tenho uma série de críticas a fazer, coisas que eu discuto com a minha mulher, coisas que eu discuto nas assembleias, mas vamos focar no que a gente pode fazer, vamos focar no que está na nossa mão. Pode parecer pouco, mas é o que está ao teu alcance. Faz o que está ao teu alcance, que está de bom tamanho. É o teu universo que vale, né? Para começar. É isso aí. Para começar já tá bom. É isso aí. E a gente vai ter nesse final de ano, a gente já tem um evento aí junto com a Kawasaki, né? Exatamente. E a Kawasaki, eu pego a Kawasaki e cito a Kawasaki como exemplo de várias dessas empresas que têm se juntado. Exatamente. A gente tem tido a sorte, a bonança de ter bons parceiros, boas empresas. Esse ano a gente vai ter o Meu Trenó é Diferente Kawasaki, dia 7 de dezembro, na Praça Armando de Salles Oliveira, aqui no Ibirapuera, a praça do Empurra-Empurra, do Deixa que eu empurro, do Monumento às Bandeiras, a partir das 8 da manhã. Vai ser um dia inteiro de banda tocando, food truck, motociclista, amizade, essa coisa toda. E a gente tem o passeio do Meu Trenó é Diferente Kawasaki acontecendo no meio dessa programação.
como é que é, então fala de novo aí. O local eu já deixo aqui empurro. Para quem é de São Paulo, é um lugar que todo mundo sabe, mas só para quem não é de São Paulo, para imaginar o lugar que é, porque é um ponto meio que central de quem se desloca e quem quer ter essa coisa de confraternização na cidade, né? Gente da cidade inteira passa por ali. Gente de outros estados participar. Meu, a gente já teve até gringo no trenó. A gente já teve gringo participando do trenó. Monumento às Bandeiras, Praça Armando de Salles Oliveira, na região do Parque do Ibirapuera, ali na lateral da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 7 de dezembro, a partir das 8 da manhã. Meu trenó é diferente Kawasaki. O passeio mais legal de São Paulo está de volta. E como é que você faz a inscrição pelo Simpla, é isso? Faz Tem um a jeito inscrição lá? pelo Simpla, joga lá Meu Trenó é Diferente Kawasaki, vai aparecer, você já faz a sua inscrição, a sua doação, tem vários níveis de doação, vai lá e faz o que você puder fazer de melhor pelas crianças e por você mesmo. Kit solidário, o que tem esse... Existe um kit solidário? É isso? A gente tem dois tipos de contrapartida para os nossos doadores que fazem a inscrição. A gente tem um kit básico, que é a bandana do Meu Trenó é Diferente, que é o que a gente vai usar para participar do passeio, para mostrar que a gente está junto com a causa. E tem um kit que, além da bandana, vai com a camiseta do evento. Opa. E todo mundo que fizer a inscrição antecipada vai participar do sorteio dos brindes que as marcas mandam para a gente. Estamos falando de brinde da Kawasaki, da Give, da Mitas, da Pius, vai ter sorteio de capacete Pius, mas para isso tudo você precisa fazer a sua inscrição antecipada lá no site da Simpla. Perfeito. Então vamos fazer um convite aí para todo mundo. Isso aí, contamos com todos os motociclistas e não motociclistas, garupas e afins. Meu Trenó é Diferente Kawasaki, sábado, 7 de dezembro, a partir das 8 da manhã, na Praça Armando de Salles Oliveira, ali no Monumento às Bandeiras, no Deixa que eu empurro, no Empurra do Ibirapuera. Um evento que, mais do que juntar motociclistas para fazer doação, é um evento que pode ser para você uma porta de entrada numa área que é de educação, de derrubar barreiras, derrubar preconceitos, para você perceber que sem crachás, sem identificações que podem separar você das pessoas, vai te juntar a uma coisa bem grande. Uma comunidade muito grande chamada de seres humanos. Todos nós que nesse caso estamos com motos, estamos fazendo doações, mas a gente quer o quê? Entender, como o Plauto bem disse, que a gente está aqui nessa coisa chamada viva e vida para viver. Então é para viver assim, aceso, compartilhando amor. Obrigado, Plauto. Eu que agradeço a oportunidade e vem para a nossa turma.